Margarida Balseiro Lopes, antes de mais, muito bem-vinda aos estadistas.pt e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Repare que está num carro, veio agora de uma feira, vai para outra atividade agora do PSD? Sim, eu vi agora do Mercado de Santana, que é uma feira muito importante aqui no distrito, que envolve, aliás, não só o distrito de Leiria, os concelhos das Caldas da Rainha e da Alcobaça, em particular da Freguesia da Benedita, e envolve também o distrito de Santarém, neste caso o concelho de Rio Maior. E, portanto, tivemos lá as duas delegações, as delegações do PSD de Leiria e também de Santarém. Curiosamente, encontrámos-nos com várias forças políticas, encontrámos-nos com a CDU, com o PS, com o CDS, e eu à tarde tenho uma sessão de esclarecimento em Monte Redondo, que é o Conselho de Leiria, mas ainda vim a Pombal almoçar e, portanto, estou aqui um bocado em trânsito, foi por isso que aproveitei e parei o carro para poder estar um pouco à conversa convosco. Prometeu ter uma campanha inovadora, é também através da utilização das redes sociais e das multiplataformas que pretende dinamizar esta campanha? Sim, naturalmente que há algumas coisas da campanha tradicional, naturalmente que a feira eu acho que é um dos melhores exemplos, mas nós temos procurado inovar e também retomar aqui algumas iniciativas que se foram perdendo. Nós vamos ter à tarde, como eu vos dizia, uma sessão de esclarecimento em Monte Redondo e o objetivo é exatamente, neste caso vai ser até na Praça Central de Monte Redondo, a poder apresentar as propostas para a Leiria e poder também ter a oportunidade de conversar com as pessoas para poderem fazer perguntas, para colocarem questões. Isto também tem sido uma preocupação. As redes sociais são importantes, mas o contacto pessoal é indispensável. Para além disso, nós temos tido a preocupação de, olhando para aquelas que são as nossas propostas, tentar ter iniciativas que se adaptem a elas. Vou-lhe dar um exemplo. Uma das nossas propostas em Leiria é a criação da Reserva Mundial do Surf da Baleia ao Baleal. E, portanto, para comunicarmos esta proposta, em vez de irmos seguir o modelo tradicional, que era fazermos uma conferência de imprensa ou enviarmos uma nota de imprensa para a comunicação social, nós fizemos um batismo de surf na praia do Baleal e foi a forma, depois fizemos um direto em que explicámos quais é que eram os benefícios daquela proposta, porque este é um distrito onde o surf é obviamente muito importante. Eu destaco os concelhos da Nazaré e de Peniche, uma das competições que é feita em Peniche movimenta mais de 13 milhões de euros, o surf atualmente tem mais de 200 mil praticantes em Portugal e, portanto, para valorizar esta proposta optámos por fazer uma iniciativa um bocadinho diferente. Como é evidente, as redes sociais são importantes, tanto o Facebook como o Twitter como o Instagram têm sido instrumentos que nós temos utilizado ao longo da pré-campanha e da campanha que começa hoje. É também consultora fiscal e, nessa ótica, acha que as empresas em Leiria precisavam de outro tipo de incentivos? Sim, aliás, eu acho que Leiria é um dos melhores exemplos daquilo que é a capacidade de criar riqueza, de empreender, de inovar e, portanto, é um distrito fortemente empreendedor. As exportações naquele que é o produto todo nacional, as exportações da nossa região representam um total de 4%. E, portanto, é bastante significativo e era muito importante para as empresas terem melhores condições, até porque as nossas empresas não competem apenas com as empresas portanto, de Castelo Branco, ou de Aveiro, ou de Braga, ou de Lisboa, ou do Porto, não. As nossas empresas competem no mercado europeu e no mercado mundial. E, portanto, para que possam também ser competitivas, é muito importante olhar para aqueles que são os custos de contexto, para olhar para aqueles que são, por exemplo, os custos com a carga fiscal e, portanto, uma das nossas propostas no nosso programa nacional é exatamente a redução do IRC, e quando falamos da redução do IRC não falamos apenas da taxa nominal, porque há outras agravantes, como é o caso, por exemplo, das tributações autónomas, e consideramos que é de facto muito importante olhar para a fiscalidade para dar melhores condições às nossas empresas para serem mais competitivas, para exportarem mais e, sobretudo, para criarem mais emprego, mais riqueza, que isso é bom para a nossa região e é bom para o país. A questão dos acessos é também um aspecto que tem preocupado o PSD. Neste sentido, considera necessária a modernização do IC2 e do IC8, bem como a questão da diminuição das portagens da A13? Sem dúvida. Aliás, nós da Benedita até aqui Pombal viemos pelo IC2 e um dos comentários que estávamos a fazer aqui no carro era a qualidade do piso. Já nem vou falar da questão dos separadores,
porque, como sabem, têm existido inúmeras mortes no IC2 em resultado das condições em que a estrada está, e uma das fragilidades é exatamente o estado do pavimento, e, portanto, consideramos importante a requalificação do IC2, tal como a requalificação do IC8, que é o canal de comunicação fundamental, neste caso rodoviária, para, por exemplo, o concelho de Ancião, que é muito importante. Tal como a questão da A19 e da A13, que têm especificidades diferentes. Na A19, estamos sobretudo a falar do concelho da Batalha, foi construída a A19 supostamente para tirar o tráfego de carros do pé do Mosteiro, porque naturalmente que isso prejudica um dos maiores patrimónios que nós temos na região, mas às vezes de facto a política está muito desajustada da realidade, quer dizer, a via alternativa é portajada, naturalmente que isto não faz sentido nenhum e portanto nós pedimos exatamente que não haja portagens na A19. Na A13, nós também temos de facto essa preocupação na redução das portagens na A13, mas aqui com uma particularidade. Os concelhos, por exemplo, de Albaiazer, Ancião, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, são concelhos de baixa densidade populacional, que infelizmente se tornaram muito conhecidos há 2 anos, quando tivemos os grandes incêndios que motivaram a morte de mais de 60 pessoas, e são territórios que têm estado muito esquecidos. E aquilo que nós queremos é que haja a possibilidade das pessoas voltarem, algumas delas, para estes concelhos, mas também evitar que saiam. Se um jovem, por exemplo, de Albaiazer, e há vários que eu conheço, trabalharem em Coimbra, não têm 400 nem 500 euros do seu vencimento para estar a dispensar para a portagem diariamente, porque a portagem de facto é muito cara. E, portanto, para permitir que estes jovens se fixem ou não saiam dos seus concelhos, é fundamental garantir que têm de facto uma via boa e em boas condições, como é o caso da A13, mas naturalmente que os residentes, seja empresas, seja neste caso particulares, não podem estar a suportar os custos que atualmente suportam com as portagens da A13. Falando também da questão da linha do Oeste, existem queixas que se encontra ainda muito obsoleta. Tem medidas para resolver este problema? Tem. E acho que era uma das lições mais importantes, era que o governo compreendesse que o país existe para além do distrito de Lisboa. E, portanto, foi aberto um concurso, a primeira fase, que vai exatamente de Lisboa a Torres Vedras. Do distrito, é só o distrito de Lisboa. E, portanto, aquilo que nós defendemos é que haja, de facto, a requalificação, a eletrificação da linha, mas que vá até às Caldas, que vá até ao Louriçal, porque consideramos, ainda por cima, nós cada vez mais temos a noção da importância de termos meios de transporte mais amigos do ambiente. Não é aceitável que nós tenhamos uma linha do Oeste que de Lisboa a Leiria demora 3 horas e meia. Isto não é alternativa ao carro. E, portanto, para darmos alternativas a que as pessoas deixem os carros em casa e utilizem mais os transportes públicos, para além das áreas metropolitanas, é fundamental que tenham exatamente horários convenientes e que o transporte seja rápido e seja feito também em segurança. Estaria mais favorável à abertura da base aérea de Monte Real ou à construção do aeroporto internacional em Coimbra, que se tem falado? Eu acho que é evidente, nós temos aqui a base aérea e, portanto, o PST já defende há alguns anos a abertura à aviação civil e, portanto, houve um estudo feito o ano passado pela Roland Berger e que encarava o aeroporto de Montreal como uma grande oportunidade para, por exemplo, aproveitar os 6 a 8 milhões de turistas que Fátima recebe anualmente. Estimava neste caso que pudéssemos ir buscar ali 70% do total do tráfego do aeroporto e dos potenciais clientes, das potenciais pessoas que utilizassem o aeroporto na ordem dos 600 mil. E, portanto, há de facto viabilidade económica com base nesse e noutros estudos que foram sendo feitos. O que tem faltado é vontade política. E, portanto, eu acho que nós temos boas condições, há um grande envolvimento dos autarcas, há da parte das principais forças políticas, para além do PSD, o PS e o CDS, também são favoráveis à abertura à aviação civil. Aquilo que eu acho que é também importante, e tivemos um debate na quarta-feira entre os cabeças de lista de Leiria, e eu referi isso, o que é importante é que
nós dizemos isto hoje, isto está no nosso programa eleitoral, mas tenhamos a capacidade de defender isto depois. Porquê? Porque nesta legislatura a única força política que apresentou uma iniciativa na Assembleia da República para a abertura à aviação civil de Montreal foi o PSD. E nessa votação o PS e o CDS abstiveram-se. E, portanto, é fundamental que nós tenhamos aqui esta onda, este consenso alargado das principais forças políticas, mas que depois as pessoas sejam coerentes quando assumirem os seus mandatos, quando forem deputados ou deputadas, e continuem a defender isto mesmo. Eu acompanhava há uns 2, 3 dias o primeiro-ministro António Costa veio a Leiria, um comício do Partido Socialista, e dizia que há 2 anos que estão a ser feitos estudos para a abertura de Montreal. Olha, aqui está um bom exemplo de como se consegue descredibilizar uma reivindicação de uma região, porque há 1 ano e pouco atrás o Ministro da Defesa do Governo, António Costa, dizia que essa opção não estava de todo em cima da mesa. Ou seja, nós ficamos aqui com a dúvida, mas quem é que diz a verdade? Era o Ministro que há 1 ano dizia que não era opção, ou é agora o Primeiro-Ministro que diz que há 2 anos estão a estudar isso? E, portanto, é fundamental que haja um consenso alargado, mas eu acho também importante falar a verdade e perceber o que é que de facto está a ser feito por cada um dos partidos. Estava a referir há pouco o batismo de surf feito na zona da praia de Leiria. Em relação ao turismo, acha que é possível manter um turismo robusto ao mesmo tempo que se tem cuidados com a preservação da natureza e se garante um tipo de economia circular? Naturalmente. Aliás, cada vez mais. Aquilo que nós também entendemos é que deve haver aqui uma rede integrada nas várias ofertas que nós temos. Nós temos a capacidade de ter uma oferta ao nível do turismo altamente diferenciadora e altamente diversificada. Nós temos desde aqui do norte do distrito, entre Pombal e Ancião, um maciço calcário de Sicó, que é de facto de uma beleza absolutamente extraordinária, mas também temos as nossas praias. Temos a Praia do Baleal, temos a Praia de São Pedro de Moel da Nazaré, enfim, de Alcobaça, em Paredes da Vitória. Temos de facto também uma costa muito rica. Mas depois também temos o turismo património, temos o Mosteiro da Batalha, que é recorrentemente o 3º monumento mais visitado do país, a seguir à Torre de Belém e ao Mosteiro dos Jerónimos. Temos o belíssimo também Mosteiro de Alcobaça, temos o Castelo de Pombal, enfim, temos Óbidos que se têm catapultado com a Feira Medieval, com o Vila Natal, com o Festival do Chocolate, mais recentemente com o Fólio, que vai começar agora a ter uma nova edição agora no mês de outubro e que traz cerca de 30 mil pessoas a Óbidos durante aqueles dias. Os outros 3 eventos que eu falava, neste caso, conseguem trazer mais de 200 a 300 mil pessoas cada um deles e, portanto, temos de facto a vantagem de ter aqui uma oferta altamente diferenciada e diversificada. Entendemos que a possibilidade, por exemplo, termos a base aérea com a vinda de muitos turistas seria uma forma de, neste caso, catapultarmos a nossa região, neste caso as nossas regiões. Temos aqui a região de Leiria, a região do Oeste, e obviamente que é também muito importante que haja uma oferta integrada para que os turistas vão, por exemplo, a Fátima, mas não regressem a Lisboa, vão a Fátima e tenham a possibilidade de visitar também o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro de Alcobaça, tenham a possibilidade de ver a onda da Nazaré e, portanto, o turismo eu considero ser absolutamente fundamental para estas regiões. Sei que as questões mais tecnológicas também lhe dizem muito e que pretende abrir um parque de inovação e economia digital em Leiria, a par do Parque da Ciência e Tecnologia e Mar de Peniche. Acha que as empresas de Leiria ainda precisam assim do empurrãozinho tecnológico? Precisam. São de facto o motor da nossa economia, da economia da nossa região, mas precisam exatamente desse impulso. Sobretudo naturalmente as PMEs e que são a esmagadora maioria das empresas que compõem o nosso tecido empresarial, e consideramos que essa nossa proposta, que nós olhamos e olhamos para a região de Leiria e uma das nossas visões é exatamente torná-la numa região competitiva do ponto de vista internacional e que está muito relacionada com aquilo que eu há pouco lhe dizia. A região de Leiria hoje em dia não compete com a região de Braga, com a região de Aveiro, com a região de Castelo Branco.
Leiria compete com outras regiões da Europa, com outras regiões do mundo e, portanto, nós precisamos de facto ser competitivos, nós precisamos de ajudar as empresas a darem esse salto tecnológico, nós precisamos de nos diferenciar pela inovação, precisamos de trazer valor acrescentado e consideramos que para a afirmação destas empresas e para a afirmação desta região é muito importante apostarmos, como é evidente, nas novas tecnologias e sobretudo também na ligação ao Politécnico de Leiria. Eu já lhe ia falar nisso, exatamente. Ok. Mas já agora, sim, era a minha próxima questão, que é relativamente ao Politécnico de Leiria, que inovações precisa? Acha que precisa de se prestar mais atenção ao Politécnico, chamar para lá mais pessoas mais jovens? Eu acho que é inegável que a região beneficia brutalmente do Politécnico com a qualidade que tem. Houve um estudo feito há muito pouco tempo pelo CSISP e que, neste caso, avaliava o impacto do Politécnico na nossa região, em termos de atividade económica, em 129 milhões de euros. É o Politécnico que traz maior riqueza para a região onde está inserido. Mas apesar de ser o Politécnico que tem um maior impacto na região onde se insere, é o segundo Politécnico que menos dinheiro recebe do Orçamento de Estado. E, portanto, parece que é uma espécie de patinho feio do Ministério. E nós consideramos que é muito importante olhar para a questão do financiamento. Atualmente, o Politécnico de Leiria recebe cerca de 2.700 euros por aluno. Há universidades e politécnicos que recebem 3, 4, 5, 6 mil euros. Portanto, a questão do financiamento é crítica, sobretudo a falta de transparência do financiamento. Depois há outras duas questões que são muito importantes. A questão da Universidade Politécnica. Nós não queremos colocar em causa o sistema binário, nós de facto temos um Politécnico que se tem afirmado exatamente na vertente politécnica, aquilo que nós defendemos é que passe com designação a ser Universidade Politécnica, porque isso, desde logo ao nível da captação de estudantes internacionais, é fundamental. Atualmente há mais de 1.300 alunos internacionais no Politécnico de Leiria e poderiam ser muitos mais se não houvesse este obstáculo que em feiras internacionais os próprios responsáveis do Politécnico desabafam muitas vezes, que é dizer, bem, é um instituto politécnico, as pessoas perguntam, mas instituto não é universidade, e portanto há outros países, como é o caso de Espanha, que já adotam essa designação e consideramos que a transformação em universidade politécnica era muito importante. E depois há uma outra dimensão, que é o terceiro ponto que eu destacava, que é a questão dos doutoramentos. Mas que também está relacionado com o segundo. Tem a ver com, nós defendemos que os doutoramentos sejam dados por uma instituição de ensino superior, independentemente da sua natureza jurídica, porque no limite pode haver universidades que não tenham qualidade na sua investigação, no seu corpo docente, não cumpram determinados critérios. Ainda há um ano e pouco, um estudo da OCDE apontava exatamente para essa conclusão, e haja politécnicos, como eu não tenho dúvidas nenhumas que será o caso de Leiria, tem belíssimas condições para dar doutoramentos. Aquilo que nós entendemos é que o governo durante estes 4 anos andou permanentemente a vender ilusões. Numa primeira fase disse que os politécnicos iam ter doutoramentos, depois recuou, aliás até numa vinda do ministro Manela Editora Leiria, depois fizeram uma alteração ao decreto-lei, neste caso à lei de graus e diplomas, permitindo que os politécnicos tivessem doutoramentos, mas uma alteração que não trouxe nenhum impacto. Porquê? Porque quando não houver uma alteração da lei de bases, do sistema educativo e do regime jurídico das instituições de ensino superior, os politécnicos não vão poder ter doutoramentos. Portanto, foi ridícula a alteração à lei de graus e diplomas sem as alterações a estas duas leis. Os politécnicos estão neste momento limitados até no acesso a fundos comunitários, porque neste caso o acesso é apenas possível a universidades. O Politécnico de Leiria, para fazer um doutoramento em parceria com uma instituição, porque não pode fazer sozinho, naturalmente teve de ir ao MIN e, portanto, não faz sentido nenhum muitos investigadores terem de sair de Leiria para fazer investigação quando podiam estar aqui com condições. O Politécnico de Leiria tem todos os requisitos para poder ser universidade e ter também, Universidade Politécnica, ter também doutoramentos e, portanto, eu acho que é da mais elementar justiça que nós possamos ter doutoramentos aqui no Politécnico de Leiria.
Sabe-se, agora falando dos incêndios, que arderam 3.800 hectares de material linhoso no Pinhal de Leiria. Para além da reflorestação, há medidas que considera serem essenciais para evitar este tipo de situações? Bem, antes do Pinhal de Leiria, ardeu bem parte do nosso Pinhal Interior Norte, não é? E depois daquilo que se passou no mês de junho de 2017, com as perdas de vidas que tivemos, nós achávamos que era improvável, que era impossível aquilo voltar a acontecer, porque foi tão dramático e foi tão evidente, e eu sempre falo disto, eu confesso que fico um pouco emocionada, porque os territórios foram completamente deixados ao abandono e durante muito tempo, felizmente eu acho que as coisas estão um bocadinho diferentes, quem procurava falar do tema era acusado de estar a fazer aproveitamento político, quando a política serve sobretudo para dar resposta ao problema das pessoas. Eu acho que este é um dos mais evidentes problemas que nós temos numa parte considerável no nosso território. Em junho, de facto, tivemos mais de 86% do nosso Pinhal de Leiria. Eu digo nosso porque, para além de estar no Distrito de Leiria, é muito representativo também do meu concelho, do Concelho da Marinha Grande, e foram mais de 9.000 hectares que arderam naquelas horas. Aquilo que nós consideramos é que naturalmente deve haver uma aposta na reflorestação e estamos bastante pessimistas com aquilo que foi o ritmo nestes últimos quase 2 anos. As estradas, muitas delas ainda estão fechadas e a resposta que nos dão é que não estão em condições de circulação de carros, quer dizer, como é que em 2 anos não estão, é absolutamente espantoso. Mas há outra dimensão que eu acho que era muito importante, que é, nós tivemos quase a totalidade de 700 anos que ardeu naquelas horas, mas tivemos uma parte que sobrou, tivemos 13, 14% do nosso pinhal que ainda lá está verde, mas está também a precisar de limpeza, e o Estado nestes 2 anos não esteve à altura da responsabilidade. É porque quando aconteceram os incêndios de junho, eu ouvi muitas vezes dizerem que a culpa era dos eucaliptos, quando os eucaliptos já lá estavam, mas a verdade é que no Pinhal de Leiria não terão sido certamente os eucaliptos. Houve obviamente falhas na prevenção, houve falhas na limpeza, houve falhas no combate, e eu acho que a nossa prioridade, para além da reflorestação, era preservar aquilo que ficou. Sei também que a questão dos direitos humanos lhe diz muito e, tal como em todas as grandes cidades, também em Leiria existem problemas ligados à discriminação de determinadas etnias. Durante a sua campanha, tem algum espaço dedicado a estas pessoas? Bem, naturalmente que uma das coisas que nós temos procurado fazer é visitar não só as instituições, como falar com as pessoas na rua, vamos fazer porta a porta e, portanto, e não vamos estar a segmentar ou a discriminar, seja que pessoas forem. Portanto, como é evidente, vamos ter na campanha essa preocupação. Eu, se calhar, durante o meu mandato de deputada, também procurei muitas das vezes, às vezes até sozinha em algumas votações, seguir sempre aquelas que eram as minhas convicções e, portanto, nunca me limitei por aquilo que é a maioria do sentido de voto, mas eu acho que qualquer um dos partidos com representação parlamentar, se calhar é melhor assim, não tem dúvidas nenhumas de que é fundamental garantir a igualdade de oportunidades a todas as pessoas, independentemente do género, independentemente da cor da pele. Isso é muito importante. Não estou certa de que propostas como as cotas nas universidades ou nos politécnicos, as cotas raciais, vão combater a discriminação. Sei que isso seja exatamente o oposto, mas admito que essa seja uma discussão que ainda possa ser feita nos próximos meses. Também os jovens têm sido, de certa forma, discriminados com os salários, não é? Os baixos salários que recebem quando terminam as universidades e ingressam no mercado de trabalho. Como jovem e como política, este é um aspecto que também vai considerar? Naturalmente, uma das principais dificuldades ou uma das principais barreiras que os jovens têm atualmente é o acesso à habitação, porque até conseguem estudar, até conseguem formarem-se, neste caso, entram no mercado de trabalho, têm um salário baixo, mas têm um salário, mas não conseguem fazer face às despesas com a habitação,
e muitos deles continuam em casa dos pais. E, portanto, uma das nossas preocupações é exatamente a criação de medidas que ajudem estes jovens a iniciarem o seu projeto de vida, a saírem de casa, a poderem constituir família, e nós consideramos que isso é fundamental. Para além de que na parte da constituição de família, e uma das nossas maiores preocupações tem a ver com a saúde, e que tem a ver com esta questão de muitos jovens quererem constituir família, e a natalidade é obviamente um desígnio, não só para a nossa região como para todo o país. Nós olhamos com muita preocupação para a circunstância, por exemplo, de um casal que precise de uma consulta e de apoio à fertilidade, ter de esperar mais de 410 dias para conseguir ter acesso a essa consulta, porque atualmente no Centro Hospitalar de Leiria é mais ou menos este o atraso. Aliás, há especialidades que ainda é muito pior, são 2 anos, e isto é de facto preocupante, porque a igualdade de oportunidades que nós defendemos para os jovens, e não só, faz-se em várias áreas, nomeadamente na área da saúde. Uma das suas bandeiras é também dizer que quer um país onde o Estado funcione, mas que não se foque. Onde é que acha que está esse limite? O limite em que sentido? No sentido de o Estado tem que funcionar, tem que ocupar o seu papel, mas também não pode ultrapassar aquilo que são os direitos e as liberdades individuais. Onde é que será que se encontra esse limite? O que é que significa para si o Estado atuar da maneira ideal? Olha, quando eu digo não se foca, há várias dimensões. Não se foque na carga fiscal, que é mais alta que a memória. Não se foque com a degradação dos serviços públicos. É que nós nunca pagámos tantos impostos como pagamos hoje, mas se olharmos para os serviços públicos, e à partida, ou pelo menos seria expectável, pagamos muitos impostos, mas os serviços públicos são melhores. Não acontece, os serviços públicos estão piores. E, portanto, eu acho que essa é uma dimensão. Um Estado que não se foque não me diga se eu posso ou não posso comer carne de vaca, por exemplo, como vão fazer na Universidade de Coimbra. Um Estado que dê a possibilidade de as pessoas poderem escolher, por exemplo, onde é que estudam, poderem escolher onde é que metem os seus filhos e acabar com esta apartheid educativa em que são as moradas a definir para onde é que os meninos vão estudar. Um Estado que dê liberdade para que as pessoas possam escolher. E nós não temos isso. E eu dou-lhe este exemplo, ainda há pouco estava a falar da área da saúde. Nunca a saúde esteve tão mal como está em Portugal, na região de Leiria, então está de facto, o estado é caótico. Vou-lhe dar o exemplo, o Centro Hospitalar de Leiria, ao dia de hoje, ou neste caso os dados, se calhar para ser mais correta, ao mês de julho, a execução do plano de investimento do Centro Hospitalar de Leiria andava pouco acima dos 10%. E já mais de metade do ano tinha corrido. Estamos a falar de, em vez de 3 milhões e 800 mil euros, que era aquilo que supostamente ia ser investido no nosso centro hospitalar durante este ano, em vez deste valor, foram apenas gastos 380 mil euros. A medida da redução para as 35 horas, eu não vou discutir a bondade da medida, mas a consequência direta foi no ano passado, houve uma redução de cerca de 200 profissionais de saúde do centro hospitalar, e não estou a falar de médicos, estou a colocá-los de fora. Houve 45 camas que fecharam. E porquê que eu estou a falar nisso? E que tem a ver com a igualdade de oportunidades e com o Estado que se foca. É que quem tem dinheiro tem sempre opção, mas quem não tem não pode ter cuidados de saúde de qualidade, não pode ter resposta à sua doença. E no caso da saúde eu acho que é bastante evidente e toda a gente percebe. Tempo é vida. E nós não podemos estar a limitar a qualidade na prestação de serviços em função de quem tem ou não tem dinheiro, de quem tem ou não tem condição económica para suportar. Porque esta conversa, até a propósito da alteração recente à Lei de Bases da Saúde, queremos um Serviço Nacional de Saúde, naturalmente queremos. Mas nós queremos dar resposta em tempo útil, não vale a pena nós batermos com a mão no peito e dizermos que temos um Serviço Nacional de Saúde se ele não der resposta. Porque aquilo que nós estamos a fazer atualmente, há 2 milhões e 700 mil portugueses com seguro de saúde. E eu acho que a pergunta óbvia que qualquer pessoa poderá fazer é: se há Serviço Nacional de Saúde, porque é que há quase 3 milhões de pessoas que pagam seguro privado? É porque estas 3 milhões de pessoas podem naturalmente pagar e porque veem o Serviço Nacional de Saúde e acham que não dá resposta. Isto, do ponto de vista social, é absolutamente injusto e é muito desumano. Um Estado que não se foque é um Estado que não seja
não tenha palas e que perceba que tem de resolver problemas, tem de resolver os problemas das pessoas e não se tem de meter em muitas áreas onde está permanentemente a interferir ou a ter ingerências que nós consideramos absolutamente dispensáveis. Margarida, e neste sentido, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses? Que mensagem? Olha, nos últimos 45 anos, o PSD teve nas alturas mais críticas a assumir a liderança e os destinos do país. O período de maior prosperidade económica foi exatamente o período em que o PSD esteve à frente do governo. E, portanto, aquilo que nós queremos é que, se as pessoas reconhecem estas falhas que eu há pouco falei, e falei de várias, no Serviço Nacional de Saúde, na educação, na degradação dos serviços públicos, que as pessoas, mas mais do que sinalizar aquelas que são as falhas do governo, que os portugueses olhem para o PSD e vejam no PSD a verdadeira alternativa. E vejam aquilo que é o modelo de sociedade, o modelo de país que nós queremos ajudar a construir, em que o mérito seja ponto de honra e não a mediocridade ou os laços familiares, em que as pessoas de facto possam trabalhar e possam ter acesso a melhores salários, para que as empresas possam ter melhores condições para criar emprego, para exportarem, para criar valor e para que nós não andemos sempre aqui a discutir nesta lógica da distribuição de riqueza, se estamos mais a uns, se estamos mais a outros. O nosso foco tem de ser, em primeiro lugar, na criação de riqueza. Eu estou num distrito que é um exemplo a nível nacional daquilo que é a capacidade de empreender, de arregaçar as mangas, não virar a cara ao trabalho, e é sobretudo olhando também aqui para o exemplo do distrito de Leiria, onde o PSD desde 1974 ganhou todas as eleições legislativas, que vejam em Leiria um bom exemplo e que a nível nacional possam dar a confiança ao PSD para termos uma vitória no próximo dia 6 de outubro. Margarida Balseiro Lopes, vamos ter que ficar por aqui. Eu agradeço-lhe imenso as suas palavras e espero que sejam até breve. E já agora, boa viagem. Obrigada.